Exatamente 3.500 anos. Esse é o tempo que a vida permaneceu ininterrupta em um pequeno vale no extremo sul de Bodmin Moor, na Cornualha. É uma cifra que desafia a nossa compreensão do que é antigo. Quando as primeiras árvores desse vale começaram a brotar, Stonehenge ainda estava em sua fase final de construção. A Ilíada de Homero não havia sido escrita, e o Império Romano era um conceito que sequer existia no horizonte da história. No entanto, em apenas alguns séculos de negligência sistemática, essa continuidade biológica quase foi apagada para sempre. O que restou não foi apenas um conjunto de árvores, mas o fragmento de um dos ecossistemas mais raros e incompreendidos do planeta, a floresta temperada úmida das Ilhas Britânicas. Durante um milênio, a Grã-Bretanha destruiu silenciosamente esse santuário. Quase ninguém percebeu. Quase ninguém sabia que ele sequer estivera lá. O mito de que o Reino Unido é uma terra de colinas onduladas e pastagens verdes é tão forte que ocultou uma verdade científica desconfortável. Este lugar deveria ser uma selva. Em 2022, uma família da Cornualha ajudou a trazer à tona um número que as autoridades de conservação vinham evitando há décadas. Até 20% das ilhas britânicas poderiam estar cobertas por esse ecossistema. Hoje, resta menos de 1%. Mapa das Ilhas Britânicas mostrando a cobertura potencial de floresta temperada úmida em contraste com os fragmentos minúsculos que restam hoje. Para entender o que estava sendo perdido em Kabila, o local desse projeto, é preciso compreender a raridade absoluta do que estamos falando. Globalmente, apenas 1% do planeta possui as condições climáticas para sustentar uma floresta temperada úmida. Ela exige uma combinação precisa e implacável. Alta pluviosidade, umidade constante e uma variação de temperatura anual mínima. É o equilíbrio exato entre o frio e o úmido que permite que musgos, hepáticas, líquens e samambaias cresçam não apenas no solo, mas em cada galho, em cada rocha e em cada superfície vertical que permaneça imóvel por tempo suficiente. Esta não é uma floresta comum. É um habitat onde a distinção entre a árvore e o que vive sobre ela desaparece. É o tipo de lugar onde o musgo pende dos galhos como mantos de veludo e samambaias brotam dos troncos a 10 metros de altura. No entanto, o que vemos hoje na paisagem britânica são apenas vestígios. O que restou parece poeira espalhada pela borda ocidental do país. Pequenos fragmentos desconectados, ilhas de biodiversidade cercadas por um mar de pastagens estéreis. E o mais trágico, essas florestas remanescentes estão morrendo lentamente sob pressões que seus ancestrais nunca enfrentaram. A crise não é sutil. O que os ecologistas encontraram em Kabila foi uma floresta sem filhos. Os carvalhos antigos que ainda resistem são, em muitos lugares, a última geração. Não há renovação. Ovelhas e veados, cujas populações explodiram na ausência de predadores naturais como lobos e linces, devoram cada broto antes mesmo que ele atinja a altura do joelho. O sistema de subsídios governamentais, que chega a cobrir 90% dos custos operacionais da pecuária em terras marginais, mantém esses herbívoros no solo, impedindo ativamente que a natureza se cure. O público está pagando para garantir que a floresta não retorne. Em 2018, essa lógica começou a ser desafiada. Merlin Hambury Tennyson, um ex-oficial do exército britânico que serviu no Afeganistão, retornou para a fazenda de sua família em Kabila, lutando contra o transtorno de estresse pós-traumático. No silêncio do vale, ele encontrou um refúgio, mas também uma percepção alarmante. O ecossistema que o estava ajudando a se curar estava ele próprio em colapso. O que ele decidiu fazer naqueles 100 acres não foi apenas plantar árvores. Foi iniciar um confronto direto com décadas de inércia institucional. Se você quer entender como um único vale na Cornualha forçou o governo britânico a reescrever seus manuais de conservação
E porque este é o modelo para restaurar a natureza em escala global, você precisa ver o que aconteceu quando os humanos simplesmente decidiram parar de lutar contra a floresta. Para compreender a magnitude do que foi apagado, é preciso recuar no tempo, muito antes das cercas e das fronteiras burocráticas. Imagine uma Grã-Bretanha, onde o ar era tão saturado de umidade que a distinção entre a névoa e a floresta deixava de existir. Do sul da Cornualha às terras altas da Escócia, o que hoje são colinas nuas de cor marrom e cinza, eram, na verdade, catedrais de carvalhos alvar e carvalhos robles, cujas copas eram tão densas que criavam um microclima próprio. Nestas florestas, o solo nunca secava. Cada centímetro quadrado de casca de árvore era um campo de batalha por luz e espaço entre centenas de espécies de briófitas e líquens. Era um mundo de uma densidade biológica que hoje só associamos aos trópicos. Uma rede de vida que levou 10 milênios para se organizar, espécie por espécie, após o recuo das últimas geleiras. A destruição deste mundo não foi um evento catastrófico único, mas uma erosão lenta, sistemática e tragicamente lógica para a mente humana de cada época. A mecânica da perda começou com a necessidade de combustível e espaço. Durante séculos, a floresta foi vista não como um ecossistema, mas como um estoque de recursos. No século XVIII, a demanda por madeira para a construção naval da Marinha Real atingiu o auge. Um único navio de guerra de primeira linha exigia o abate de aproximadamente 3.500 carvalhos maduros. As encostas íngremes do oeste britânico foram despidas para alimentar as frotas e as fundições da Revolução Industrial. O que restava era sistematicamente convertido em pastagens. O golpe final veio através de uma mudança na percepção do que a terra deveria ser. Onde a floresta foi derrubada, introduzimos o pastoreio intensivo. Ovelhas e gado foram colocados no centro da economia rural. Isoladamente, a decisão de criar animais parecia razoável. Era uma forma de extrair valor de terras onde o cultivo de cereais era difícil. Mas a consequência oculta foi a criação de uma barreira biológica intransponível. A ovelha, um herbívoro não nativo introduzido em escala massiva, tornou-se o agente de esterilização da paisagem. Ela não apenas come a grama, ela devora seletivamente os brotos de carvalho, aveleira e bétula assim que eles emergem. O resultado foi uma paisagem que parece verde, mas que é, biologicamente, um deserto. Esta transformação foi cimentada por uma política econômica que se tornou uma armadilha. O sistema de subsídios agrícolas, criado para garantir a segurança alimentar no pós-guerra, passou a financiar a manutenção de pastagens, mesmo em áreas onde a atividade era economicamente inviável por si só. Quando o governo cobre até 90% dos custos operacionais de uma fazenda de montanha, ele não está apenas apoiando um fazendeiro. Ele está pagando para manter a floresta fora da terra. A economia tornou impossível para a natureza retornar. Se um fazendeiro quisesse deixar a floresta crescer, ele perdia o subsídio. O sistema foi desenhado para recompensar a terra limpa e punir a diversidade. As consequências dessa remoção em massa foram muito além da perda de árvores. Sem a esponja natural da floresta temperada, o ciclo da água foi quebrado. As chuvas pesadas do Atlântico, que antes eram filtradas por musgos e retidas por raízes profundas, agora correm livremente pelas encostas nuas, causando inundações catastróficas nos vales e lavando o solo fértil para o mar. Espécies que dependiam desse nível específico de umidade, como o raro líquen de pulmão e certas espécies de morcegos, viram seus habitats fragmentados em ilhas tão pequenas que a reprodução se tornou geneticamente impossível. No início do século XXI, chegamos ao ponto de crise máxima. O que restava da floresta temperada britânica eram fragmentos moribundos, cercados por espécies invasoras como o Rhododendron ponticum, que sufoca o subbosque
com uma sombra tóxica onde nada mais cresce. A maioria dos botânicos olhava para esses lugares e via um morto-vivo. Os carvalhos antigos ainda estavam lá, mas não havia regeneração. A floresta havia perdido a capacidade de se auto-reparar. A saída parecia inexistente, pois qualquer tentativa de restauração exigiria enfrentar um sistema econômico secular e uma cultura profundamente enraizada de controle sobre a terra. Ninguém acreditava que a tendência poderia ser revertida, até que os dados de um pequeno vale começaram a mostrar que a natureza estava apenas esperando por uma oportunidade. A virada em Kabila começou com uma coalizão que desafiava todas as conservações da conservação britânica tradicional. De um lado, Merlin Hambury Tennyson, um oficial veterano do exército com 3 missões no Afeganistão. Do outro, uma rede informal de botânicos, liquenologistas e micologistas que vinham documentando a agonia das florestas úmidas desde a década de 1980. O que os uniu não foi um plano governamental, mas a percepção de que a burocracia estava falhando. Até 2022, o Reino Unido não possuía uma estratégia oficial sequer para este bioma. O financiamento público era engessado por regras absurdas, como a norma que limitava o apoio à regeneração natural a apenas 75 metros de uma árvore matriz. Uma distância baseada em silvicultura comercial, ignorando completamente como uma floresta complexa de carvalhos realmente se expande. Em 2019, Merlin e sua esposa Lizzie lançaram o Projeto de 1000 Anos. O objetivo era triplicar a área florestal no Vale de Kabila, restaurando 100 acres de terra. A abordagem era o que chamamos de restauração baseada em processos. Em vez de tentar projetar a natureza com plantios em linhas retas, eles decidiram restaurar os processos que construíram a floresta originalmente. A primeira e mais drástica medida foi remover a pressão. As ovelhas foram retiradas das encostas. O controle populacional de veados e de esquilos cinzentos, uma espécie invasora que aniquila os rebentos, foi rigorosamente implementado. O momento da primeira surpresa aconteceu quase imediatamente, e ele refutou décadas de pessimismo acadêmico. Os céticos diziam que a Terra estava exausta e que seriam necessárias décadas para ver qualquer progresso sem um plantio massivo de mudas de viveiro. Eles estavam errados. Assim que a pressão dos herbívoros cessou, o solo, que guardava um banco de sementes silencioso por gerações, explodiu em vida. Carvalhos nativos, aveleiras, bétulas, sorveiras e salgueiros começaram a brotar nas bordas da floresta antiga. A natureza não precisava de engenharia, ela precisava de espaço. As sementes sempre estiveram lá, germinando todos os anos, apenas para serem devoradas no instante em que surgiam. Cientistas das universidades de Plymouth e Exeter, junto com especialistas do Projeto Eden, começaram a monitorar cada mudança. O que eles descobriram em Kabila transformou o vale em um laboratório vivo de importância internacional. Pesquisas sobre a química do solo revelaram redes de fungos micorrízicos que haviam sobrevivido por séculos sob o pasto, prontas para se reconectar com as novas raízes. O registro de espécies de morcegos foi um choque. 6 espécies diferentes foram identificadas, incluindo o raríssimo morcego ferradura grande. A presença desses predadores de topo indicava que a base da cadeia alimentar, os invertebrados e insetos, estava se recuperando em uma velocidade que os modelos de computador não conseguiram prever. Houve, é claro, resistência. Oponentes do projeto argumentavam que a remoção da pecuária destruiria a cultura rural e que a regeneração natural era bagunçada e imprevisível. O argumento econômico era de que a terra estava sendo desperdiçada. No entanto, os dados colhidos em Kabila apresentaram uma contradição honesta aos fatos. A floresta estava retendo mais água, diminuindo o risco de inundações a jusante e sequestrando carbono de forma muito mais eficiente do que qualquer pastagem subsidiada.
A ciência teve que admitir. A floresta era mais inteligente que os cálculos. O sucesso em Kabila foi tão evidente que, em novembro de 2023, o governo britânico foi forçado a agir, publicando seu primeiro plano formal de recuperação para as florestas temperadas úmidas da Inglaterra. O documento reconhecia, pela primeira vez na história oficial, que esses 18 mil hectares remanescentes eram de significância global. O experimento de um ex-soldado em 100 acres na Cornualha tornou-se a prova de conceito que o establishment de conservação passou décadas insistindo que era impossível. O que começou como uma busca por cura pessoal transformou-se no gatilho para uma mudança de paradigma nacional. O que começou em um único vale na Cornualha tornou-se, em 2024, o epicentro de uma mudança de paradigma que está redesenhando o mapa das Ilhas Britânicas. Os resultados mensuráveis de Kabila não são apenas promessas em papel. Eles são dados concretos que desafiaram as projeções mais conservadoras. Em apenas 5 anos, a biomassa de insetos e invertebrados no vale aumentou de forma exponencial, servindo de base para o retorno de predadores que não eram vistos ali há gerações. O monitoramento científico registrou uma explosão na diversidade de fungos micorrízicos, as redes de comunicação do solo, que agora conectam as raízes dos carvalhos antigos com os novos saplings que surgem naturalmente. O que a ciência descobriu é que a floresta não estava morta. Ela estava em animação suspensa, aguardando apenas o fim da intervenção humana agressiva para retomar sua marcha milenar. O sucesso de Kabila catalisou o maior investimento corporativo em conservação da natureza na história britânica. Em 2023, a seguradora Aviva anunciou uma parceria monumental de 38 milhões de libras por 100 anos com organizações de vida selvagem para restaurar florestas temperadas úmidas em todas as ilhas. Instituições centenárias, como o Fundo para a Vida Selvagem, o Fundo Florestal e o Fundo Nacional, agora possuem programas ativos de restauração baseados no modelo de Kabila. A lição foi clara. A intervenção mais barata, rápida e ecologicamente correta não era um programa governamental de cima para baixo ou o plantio industrial de árvores, mas sim a remoção da pressão dos herbívoros e a confiança nos processos naturais. No entanto, a restauração da natureza traz consigo bônus inesperados que os economistas agora começam a quantificar. A restauração da floresta em Kabila e em projetos similares ao longo da costa oeste está provando ser uma ferramenta de engenharia hídrica superior a qualquer barragem artificial. As camadas densas de musgo e a estrutura do solo florestal funcionam como uma esponja gigante, absorvendo as chuvas torrenciais do Atlântico e liberando a água lentamente. Isso reduz drasticamente o risco de enchentes catastróficas para as comunidades que vivem rio abaixo, economizando milhões em danos materiais e custos de infraestrutura. Além disso, o renascimento da floresta está criando novas oportunidades econômicas ligadas ao turismo ecológico de alto valor e à educação científica, revitalizando comunidades rurais que antes dependiam exclusivamente de um modelo de pecuária em declínio. Mas este progresso não vem sem um custo humano e social complexo que não podemos ignorar. É aqui que reside a conversa mais difícil e necessária. O modelo de Kabila questiona diretamente o destino de bilhões em fundos públicos. Se o contribuinte está cobrindo 90% dos custos de uma atividade que impede a regeneração de um dos ecossistemas mais raros da Terra, o que exatamente a sociedade está comprando? Esta pergunta coloca uma pressão imensa sobre os fazendeiros de montanha, cujas famílias gerem essas terras há gerações. Muitos desses produtores operam com margens de lucro mínimas e dependem totalmente dos subsídios. A transição para um modelo de terra positivo para a natureza é, para eles, uma ameaça à sua identidade e ao seu sustento. O projeto de Kabila e a fundação de 1000 anos têm sido explícitos. O objetivo não é o deslocamento de pessoas,
mas a parceria. O modelo proposto é o da agrofloresta e do pastoreio de baixo impacto, onde a produção de alimentos e a restauração da floresta úmida coexistem. Mas a tensão política é real. Enquanto os proprietários de terras, como a família Hambury-Tennyson, têm autonomia para mudar seu modelo de negócio, os arrendatários de terras enfrentam barreiras burocráticas e financeiras muito maiores. A pergunta que paira sobre as terras altas britânicas em 2024 é se o sistema consegue se adaptar rápido o suficiente antes que os últimos fragmentos de floresta antiga morram sob a pressão atual. Escalando essa experiência para o nível global, o que aprendemos na Cornualha muda a forma como pensamos sobre a restauração da natureza em todo o planeta. A lição de Kabila é que a natureza não é um cenário estático que precisamos consertar árvore por árvore. Ela é um sistema dinâmico de processos que precisamos apenas parar de interromper. Se um pequeno vale na Inglaterra, degradado por 1000 anos, pode começar a se transformar em uma selva temperada em apenas meia década, o potencial para o resto do mundo é imenso. As 100.000 árvores que a Fundação de 1000 anos planeja ver crescendo não atingirão a maturidade durante a vida de quem trabalha no projeto hoje. Este é um trabalho de humildade geracional. A floresta de Kabila ainda tem um longo caminho pela frente. E a reintrodução de espécies-chave, como o castor e o esquilo vermelho, levará décadas para se consolidar totalmente. Mas o primeiro passo foi dado. O governo britânico, que passou a maior parte do século passado recusando-se a nomear oficialmente este habitat, agora tem uma estratégia nacional para salvá-lo. As Ilhas Britânicas possuem o clima ideal para florestas temperadas úmidas em 1/5 de todo o seu território. Por 1000 anos, essa realidade foi esquecida, escondida sob o pasto e a tradição. Hoje, os primeiros 100 acres já estão em plena recuperação. O que antes parecia um deserto verde está revelando sua verdadeira face. Uma selva vibrante, úmida e imemorial que nunca deveria ter partido. Nós removemos as barreiras, devolvemos o espaço, e agora a floresta está fazendo o resto.